Glória a Deus. Irmãs, se o Senhor não fizer a obra, nós estamos perdidas. É o Espírito Santo que faz a obra. Em tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos aprender, espiritualmente falando, é o Espírito Santo. É Ele que vai ministrar, é Ele que vai ensinar, é Ele que vai mudar, é Ele que vai curar, é Ele. Então eu te apresento o doce Espírito Santo. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, aí é tudo que você vai ter nas mãos para Deus fazer a obra tão maravilhosa na sua vida. Então, quanto mais a gente se entrega a Deus, mais Ele faz a sua obra. Porque nós não somos perfeitas. Em Cristo somos perfeitas. Porque é pelo poder do Espírito Santo que Ele faz algo tão maravilhoso, tão perfeito em nossas vidas. Amém, queridas? Como tema, o tema fala sobre a mulher de Deus, a mulher cristã e a prudência. Nós vamos colocar um texto de base aqui, que é Provérbios 19, 14. A casa e os bens são herança do Senhor, né? São herança dos pais. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Aí já é o começo, não é? A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Você sabe que casa e bens você pode comprar com dinheiro, não é? Pouco dinheiro, muito dinheiro, que são bens materiais. Mas algo chamado prudência, você vai ganhar do Senhor. Aí Ele vai te ensinar o que é ser prudente. Você sabe que quando a gente fala em prudência, a gente pode pensar muito na questão dos impulsos. Você sabe o que é impulso? Já fez alguma coisa por impulso? Que te esquenta o sangue, aí você faz por impulso, e o sangue sobe na cabeça, não é? E vem uma força muito grande no impulso. O impulso, ele é muito perigoso, porque ele vem com força, muita força, e muitas vezes a gente faz o que a gente não quer, não é verdade? Por causa do impulso. As decisões também são tomadas com muita pressa, as palavras às vezes precipitadas e as reações emocionais têm sido a destruição de muitos lares e de muitas vidas. Mas a Bíblia, ela ensina que a prudência é uma virtude. Você sabe o que é virtude? A virtude é uma disposição firme e constante na vida prática para fazer o bem. Então, se você quer ser uma mulher prudente, você tem que ser firme. Diga comigo, firme e constante para fazer o bem. Amém, queridas? Assim, a prudência, ela pode ser uma marca forte na nossa vida, se a gente realmente depender da sabedoria que vem do alto. Amém? Então, a prudência, ela pode ser vivenciada na nossa vida se a gente falar para o Senhor: Senhor, me dá mais prudência, me dá mais sabedoria, para que eu possa fazer as decisões certas. Isso tudo é na vida diária, do dia a dia. A prudência, ela vai nascer do temor do Senhor. Fale comigo, a prudência
nasce do temor do Senhor. Ela tem que nascer. A prudência, ela tem que nascer. Ela tem que brotar. Ela tem que ser uma fonte dentro de nós. Mas nós não vamos alcançar por nós mesmas. Sabe quando a pessoa fala assim, eu sou prudente por mim mesma. Eu sou prudente porque eu aprendi. Mas não é. Porque a verdadeira prudência, ela vem de onde? Do temor ao Senhor. E a Bíblia fala, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Porque a prudência, geralmente ela anda junto com a sabedoria, ela anda junto com o discernimento. E isso é algo prático. Prático nas nossas decisões para agir com moderação e temor do Senhor. O temor, quando a gente fala temor de Deus, né? Parece que é ter medo de Deus, porque Deus é tão grande, né? Deus é tão poderoso. Mas o temor do Senhor é amá-lo de todo o coração. O temor do Senhor é você decidir, diga comigo, decisão. É tomar uma decisão de aborrecer todo tipo de mal. Aí você pode imaginar que dia a dia surgem tantas circunstâncias e que nós temos que decidir aborrecer o mal. Aborrecer o mal que muitas vezes brota do nosso coração, muitas vezes. Mas que você decide, porque você tem o temor do Senhor e você desiste de fazer o mal e fazer o bem. Você sabe que quando você desiste de fazer o mal, você evita muitos problemas, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, não, eu quero ganhar, não quero perder, né? Mas muitas vezes a prudência, ela faz com que a gente perca, para que o prejuízo não seja maior, não é verdade? Então, nós temos que tomar essa decisão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é um traço de personalidade, não é timidez, não é medo, mas é o fruto da comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. Esse é o temor do Senhor, que você vai ter mais comunhão com Deus. Então, a gente, quando decide ter prudência, nós vamos buscar dessa fonte inesgotável que é a oração. É orar, é buscar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de mais prudência. E não é aquela oração fria e indiferente, mas é uma oração de decisão, que você vai orar, vai buscar ao Senhor e falar, Senhor, me muda, porque eu não sou prudente, me muda, faz sua obra, quebra o meu coração, me ajuda. É buscar a direção do Espírito Santo para as decisões. Amém, queridas? Então, quanto mais a gente confiar em Deus e menos nas nossas emoções, mais vitória nós teremos com a prudência. Por quê? Porque, na verdade, a nossa emoção, ela vacila, né? Uma hora está bem, outra hora não está. Então, se eu depender das minhas emoções, elas muitas vezes vão me enganar. Mas se eu colocar em Deus a minha confiança, orar, buscar ao Senhor, com certeza nós teremos vitórias e vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque se ela enganar, a prudência que você está buscando em Deus, você vai conseguir enxergar e vai conseguir tomar a decisão que está no coração de Deus. Amém? Então, sem temor, há impulso.
O impulso é quando o sangue ele sobe no cérebro, sobe nas emoções, e aquela coisa louca. Você já ficou assim? Ele sobe na mente e você fica nervosa e quer falar, porque há uma impulsividade. Porque o impulso, ele vai ser estimulado por algo que acontece no nosso sangue, que se chama adrenalina. Você já ficou cheia de adrenalina? Cortisol no sangue? Que o sangue esquenta e você fala consigo mesma. Já aconteceu isso comigo? Você imagina que já aconteceu isso comigo? O sangue esquenta, a adrenalina vai subindo, as bochechas ficam vermelhas e o cortisol vai tomando seu sangue e a razão vai sumindo, aí você não enxerga mais nada e você fala consigo mesmo: agora vai, agora eu vou me vingar, agora eu vou brigar, agora eu vou falar tudo que está na minha garganta e vou, porque o sangue ele está totalmente contaminado. Mas não tem problema, né? Às vezes acontece. Mas o maior milagre mesmo é quando você sente tudo isso e você vai lá para o seu quarto e você começa a orar, mas aquela oração não religiosa, não decorada, mas aquela oração cheia do Espírito Santo, e você se coloca ali e você começa a orar: Senhor, acalma essa fera. Você é fera? Acalma essa fera, Senhor, acalma. E você ali vai falando com Deus e vai orando e vai mudando as decisões, mudando os pensamentos, e aí vai vindo, né, a unção do Espírito Santo, e você vai respirando fundo. Quando você vê, você já está calma. Aí a sua mente já começa a vir oxigênio, né? Começa a oxigenar, e você começa a respirar, e aí os seus ouvidos espirituais começam a abrir, e aí você começa a ter o discernimento, e você começa a falar diante de Deus: meu Deus, quase que eu fiz uma loucura. Quase que eu fiz uma loucura, Senhor, mas aqui eu estou diante do Senhor. E o Senhor está abrandando meu coração. E aí, sabe o que está acontecendo? A prudência está brotando ali, no seu altar de oração. E vem a presença do Espírito Santo e vai brotando, trazendo luz. Quando você vê, a sua mente começa a se encher assim de ideias, de planos de Deus. Tipo assim, eu ia agir assim. Mas agora, o Espírito Santo está falando comigo: não, eu não vou fazer assim não. Eu vou mudar minha estratégia, eu vou fazer isso aqui. Aí o Senhor dá uma luz, Ele tira as trevas daquele meio de turbulência, de cortisol, de adrenalina, mas vem o quê? O temor do Senhor, vem a presença do Espírito Santo. Por isso, que todas nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de orações decoradas, mas nós precisamos da oração que brota daqui. A única coisa que nós vamos fazer é dobrar os nossos joelhos lá no quartinho de oração e falar: Senhor, me ajuda. E tem hora que é difícil. Aí você fala: Senhor, me ajuda, porque eu sou a tua serva. Fala comigo: eu sou a tua serva. E aqui eu preciso da tua ajuda. Por isso, quando nós cantamos alguns cânticos e a gente abre o coração para Deus, aí Deus vai falando, né, minha cunhada Roseli? E o Espírito Santo vai falando, e ministrando, libertando. Quando você vê, você mesma não se reconhece. Você fala: essa sou eu? Essa não sou eu. Estou agindo assim, porque antes eu agia de tal forma.
Mas agora estou agindo de outra forma. Pergunto eu a vocês, por quê? E eu respondo, porque nós buscamos a Deus de todo o coração. Aí o temor do Senhor vem, você não precisa pagar nada, é gratuito. Você recebe dos céus, a prudência, a sabedoria, o discernimento. Olhe para cima assim, pela fé. Vem dos céus. Levante suas mãos e diga: a sabedoria, o discernimento, a prudência vem dos céus. Amém? Só que você tem que clamar, porque aí vai brotar. Porque todas essas virtudes, elas vão crescendo no nosso coração. Não é de uma hora para outra. Não é. Né? Não é. Ela vai brotando conforme o tempo que você vai orando, vai vendo tudo aquilo que foi imprudência na sua vida e que trouxe muitos prejuízos. Aí você vai vendo, Senhor, o que eu ganhei nisso, o que eu ganhei naquilo, eu só perdi. Então você tem que se render, tem que ser uma mulher de Deus, que se rende, que tenha o domínio próprio, que vem do Espírito Santo. Que você pode pensar, mas como que eu vou conseguir tudo isso? Nós conseguimos na caminhada e na jornada cristã. Conseguimos pelo poder do Espírito Santo. Aí vem, né, o fruto do Espírito. Você vai ser mais mansa, dependente do Espírito Santo, vai ter o domínio próprio, vai estar ali ligadinha. E é todo dia. Não é um dia que você recebe e depois você fica de boa e as coisas vão acontecer. Não. Diga comigo, não. Mas sim, você vai ter que se esforçar. Diga, eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. Amém, queridas. Então, a prudência, como que ela vai se manifestar? A prudência, ela vai se manifestar através das nossas palavras. E para nós soltarmos as nossas palavras, nós vamos usar a nossa boca. E quando nós vamos falar, tem uma abençoada dentro da boca que se chama língua. Essa é difícil de tomar, né? Porque falar sempre coisas boas é fácil, mas a hora que sobe a adrenalina, sobe o cortisol e aquela coisa toda, ela fica doidinha para sair fora da boca e falar o que não deve. E só Jesus para ter misericórdia de nós. Mas se nós buscarmos a sabedoria que vem do alto, como fala em Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria. A mulher prudente fala sabedoria. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que guarda a sua boca e a língua guarda das angústias da sua alma. Por quê? Não guarda a boca e nem a língua, vai vir o que sobre a alma? As angústias. Por quê? Vamos dizer assim, tem pessoas que dizem assim, as mulheres falam bastante, falam muito. Umas falam menos, outras falam mais. Dizem que os homens falam menos que as mulheres. Dizem, né? Aí, né? As pessoas dizem, né? Que as mulheres falam 13.000 palavras por minuto. Pastor Edmir, será? Sei lá. Mas fala comigo, é bom falar, não é? É muito bom falar, porque quem não fala é chato, né? Fica
com a boca fechada, com a linguinha guardada, não dá para ter um diálogo, né? É legal ter um diálogo, trocar umas ideias, né? É muito gostoso, né? Numa amizade, é muito bom falar. Mas nós temos que falar com sabedoria. Abrir a nossa boca, usar a nossa língua com sabedoria. Aí é uma beleza, hein? É uma beleza, é uma bênção do Senhor. Porque aí tudo que nós falarmos vai trazer bênção para outra pessoa. E nós vamos falar aqui no nosso âmbito familiar, né? Fala no âmbito do trabalho, tantos ambientes que você pode estar, né? Mas a boca ela vai ser aberta e a sua língua ela vai ser usada para abençoar. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre a língua, né? Que a língua ela faz um incêndio, uma floresta, que você fala alguma coisa, né? De repente a confusão está formada, né? E tem gente que gosta de fazer confusão. Eu vou falar mesmo, porque aí, como que fala? Aí o círculo vai pegar fogo? O círculo vai pegar fogo? É isso, né? Eu quero ver mesmo, né? Mas onde já se viu uma mulher de Deus falar um negócio desse? Fala, não quero ver não. Eu quero abrandar isso aí. Eu quero acalmar essa pessoa. Eu quero ser de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Eu quero acalmar os ânimos. Eu quero abrandar. E outra coisa, eu quero ser conhecida como uma mulher que apazigua, que abranda. E não uma mulher que arruma confusão. Tem mulher que é conhecida porque faz barraco. Você já conheceu? Tem mulher que faz barraco. Eu gosto de fazer barraco mesmo. Eu gosto de arrumar confusão. Não, porque nós somos mulheres de Deus. Fale comigo, eu sou mulher de Deus. E vou caminhar assim para ser uma mulher de Deus. Amém, queridos? Então, guardar a nossa língua do mal e os lábios da falsidade. É guardar, é aprender a guardar. Se não aprendeu ainda, o Senhor vai ajudar a ensinar. E Ele ensina, viu? Quando você fala, eu quero aprender, e abre seu coração, Ele ensina. E a transformação vem. Não para a nossa glória, mas para a glória do nome de Jesus. Amém? Então tem pessoas que falam assim, tem mulher que fala assim, eu vou colocar tudo para fora que estou sentindo mesmo, eu quero expor tudo isso aqui, eu quero falar tudo que eu tenho que falar, mas nem sempre é assim, né? Então às vezes você guarda aquilo ali, ora e fala para o Senhor, Senhor, me ajuda, vou orar a esse respeito, faz o papelzinho de oração, eu vou orar, e o Senhor vai dar a direção, como que eu vou fazer isso aqui. Se for o momento para mim ficar calada, ficarei. Se for o momento para falar, eu falarei, mas com sabedoria e com prudência, amém? Então assim que deve ser e assim que vai agradar ao Senhor, amém? Então não vamos ser enganadas pelo nosso próprio coração, tomando atitude sem prudência e que vai causar só problemas, somente divisão. Então vamos lá para Eclesiastes, que diz, há momento para tudo. Momento para falar, momento para ficar calado, calada. Eclesiastes 3:1. Então há momento da gente falar. Pode falar, é muito bom, que desabafa, né? Mas falar com sabedoria, com graça, usando as palavras certas, né? Eu estou me sentindo assim, meu coração está assim, eu não fiquei bem por causa disso, e você vai no diálogo. Nós temos que sempre ir num diálogo de paz, para poder chegar num ponto de decisão, mas que tudo se arranja, né? A gente vê tantas famílias arrumando problemas na área de herança, né?
herança. Aí outro dia eu vi um homem que foi na casa do irmão para resolver negócio de herança, porque o paizinho morava junto com esse irmão. Eu só sei que no fim ele matou o irmão. Então, em vez de quando a gente vê uma dessa, por quê? Porque não senta, não conversa com prudência, não é? Então tudo isso vai se tornar, vai acabar em morte muitas vezes. Mas com a prudência do Senhor, nós vamos chegar lá. Amém? Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, o desejo do nosso coração é construir diariamente, perseverar mesmo quando é difícil e manter o equilíbrio emocional. Diga comigo, equilíbrio emocional. Então, ser prudente é ter equilíbrio emocional, é aprender a ter o equilíbrio emocional. Então, nós temos que ter muito cuidado com o controle das nossas reações, ação e reação. A reação é a mais perigosa, né? Que a reação é que vai dar confusão. De repente está conversando a respeito de um assunto, está tudo certinho, mas dependendo de como você recebe aquela conversa no coração, pode ser que você vai ter uma reação negativa que você, em fração de segundos, você tem que pensar rápido. Às vezes dá tempo de pensar num tempo mais longo, mas às vezes tem que ser muito rápido. Você fala, Senhor, me ajuda nessa hora, porque eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, tem de misericórdia. Guarda os meus lábios, guarda a minha língua, me ajuda, e você vai ali orando para falar alguma coisa com prudência, sabedoria e discernimento, porque senão aí a confusão está feita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa reação. Diga comigo, reação. É da maneira como eu vou reagir diante de uma situação que está diante de mim. Então eu preciso investir, muito para promover a paz, para investir espiritualmente na minha família. Investir espiritualmente na minha família não é de uma maneira religiosa, mas é você, como mulher ali, na sua família, ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, onde você vai estar investindo no poder do Espírito Santo para que tudo corra bem, para que tudo haja paz. Você imagina uma mulher que tem a presença do Espírito Santo firme dentro de casa, quando ela vê que algo vai acontecer, que vai dar confusão, ela vem e começa a dar os conselhos sábios, conselhos prudentes. Aí toda aquela situação, o que ela faz? Ela reverte. Ela reverte e as coisas boas começam a acontecer. Amém, queridas? E aí, lembrando da Abigail, quem conhece a Abigail da Bíblia? Abigail da Bíblia, deixando só o texto, de 1 Samuel 25, aí depois, se você quiser, você pode ler e observar a vida de Abigail. A Abigail na Bíblia, ela foi conhecida como uma mulher de prudência, de sabedoria, que ela, através da vida dela, através da atitude dela, ela promoveu a paz no meio de uma situação de crise, ali no tempo de Davi, no tempo do rei Davi. Ela foi muito sábia diante de uma posição do marido dela, que era insensato, e ela então, com muita sabedoria, ela foi ali observando o que ela poderia fazer para mudar aquele quadro do marido insensato que ele ia fazer. Então ela foi ali com jeitinho, com sabedoria, e aí ela conseguiu, praticamente evitar uma tragédia que salvou toda a sua família, porque senão o exército de Davi ia matar toda a linhagem da família dela, inclusive o rei Nabal, e todos eles iriam morrer.
Mas ela, sabiamente, buscou ao Senhor. O que eu farei? E ela foi, sabiamente, prudentemente, e ela conseguiu fazer com que nada acontecesse ali com a família dela. Amém, irmãs? Não é bênção? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãs, é um exemplo tão maravilhoso. E você sabe que depois passou os anos, o Nabal morreu. Só que o rei Davi, que naqueles dias estava fugindo de Saul, ele observou muito a atitude de Abigail. E o que ele fez? Casou-se com ela. E ela foi uma bênção na vida do rei Davi. Amém, queridas? Então, uma horinha que você tiver um tempinho, você lê. Glória a Deus. Então, o Senhor é bom. O Senhor vai nos ajudar a ser mais prudentes, mais sábias. Vai nos ajudar a ter mais discernimento. E o Senhor vai nos ajudar a orar e buscar a ajuda do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ficar em pé. E você vai orar comigo. E nós vamos pedir ao Senhor o espírito de sabedoria, de prudência, de discernimento, para o Senhor nos ajudar. E a gente vai crescendo nessa área. Amém, queridas? A mulher de Deus e a prudência. Fale comigo. Pai Celestial, faz de mim uma mulher prudente. Dá-me sabedoria. Dá-me temor do Senhor. Dá-me discernimento. Dá-me domínio próprio. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Encha-me com o Teu Espírito Santo. Me ajude a orar. Me ajude a buscar a presença do Senhor na minha vida, para controlar totalmente as minhas emoções. Muitas vezes, Senhor, eu perco o controle, mas peço a Ti o perdão do Senhor, e que o Senhor venha sobre a minha vida e derrame o Teu óleo sobre a minha vida e me ajude a ser uma bênção do Senhor na minha casa. E onde eu estiver, que o Senhor me use, ao abrir a minha boca, possa ser sempre bênção, possa ser palavras abençoadoras. Pai Celestial, eu te agradeço pela palavra do Senhor. Foi o Senhor que falou comigo nessa tarde. Eu sou imensamente grata diante do Senhor. E assim eu dependo do Teu Santo Espírito para transformar a minha vida dia após dia, com a ajuda do Espírito Santo. E é para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãs. Amém.